A Bíblia nos ensina a rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Que nesse momento nós possamos estar com o nosso coração quebrantado para receber mais da parte de Deus através da sua palavra que vai ser ministrada e através dos louvores, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, se você chegou nessa noite triste, angustiado, aflito, saiba que Ele está neste lugar. E que a presença dEle nessa noite possa arrancar toda a depressão, toda a enfermidade, todo o desânimo que está sobre você. O Senhor fala para nós não desfalecer em nossa fé. Então que nessa noite nós possamos agora entrar na presença de Deus, dizer: Pai, como eu preciso de Ti, como eu dependo de Ti. E que nesse momento você possa levar o seu coração diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Levante a sua mão e já vamos começar na adoração. Aleluia. Pai celestial, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença para Te adorar em espírito e em verdade. Pai, nesse momento nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós queremos sentir algo hoje sobrenatural. Nessa noite nós queremos sentir o mover, queremos sentir a presença poderosa do Teu Espírito Santo neste lugar. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar e vem inundar o nosso coração. E queremos declarar nessa noite, Pai Celestial, que nós dependemos de Ti, que nós precisamos de Ti. Adore ao Senhor, aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluias. Feche seus olhos, adore ao Senhor nessa noite. Declare o quanto você precisa do Senhor. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, afastas
posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Continue adorando ao Senhor nessa noite. E as lutas, as adversidades, muitas das vezes tentam nos afastar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nessa noite nós possamos declarar que Ele é santo, não há outro lugar e que nós possamos estar se não for na casa do Senhor, se não for na presença do Senhor, porque aqui nós somos fortalecidos, aqui nós recebemos força do Senhor para continuar nesta caminhada. Aleluia. Não temas, o Senhor é contigo. Te adoramos, Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Jesus, temos o nosso coração nessa noite, aleluia, para dizer que te amamos, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, aleluias. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diz que Deus, eu me rasgo por inteiro, aleluia, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença, e diga: se
eu passar pelo fogo, comigo Ele está. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Declare mais uma vez. E se eu passar pelo fogo, oh Deus, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Aleluia. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Toda glória seja dada a ti. Aleluias. Glória, glória, glória a ti, Jesus. Glória. E todos adoram o Senhor, e os anjos louvam o Senhor. Toda glória, toda adoração a ti, Deus. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quem já pisou? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou, aleluias. Que o nosso prazer esteja no Senhor, que o nosso prazer possa sempre estar em tua presença, Deus. Aleluia. Clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Ele sim, Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Como é bom adorar, como é bom louvar ao Senhor, esse Deus santo. E nessa noite quero chamar o irmão Edmilson, que vai nos trazer a palavra nessa noite, aleluia, da parte do Senhor. E que nesse momento nós possamos agora abrir o nosso coração. Que a palavra de Deus, quando é ministrada, ela traz cura, ela traz renovo, ela traz libertação. Então que nesse momento nós possamos saciar a nossa alma através da palavra do Senhor. Aleluia. Oi. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, por esse momento tão especial, ao qual nós estamos aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Sem perca de tempo, eu convido a igreja do Senhor e você que nos assiste através desse canal a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo
de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo número 15 até o versículo número 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e a uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queria tomar assento, adorando ao Senhor, na liberdade, abrindo seus corações para que Deus venha agir de uma forma plena e sobrenatural. Nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra que traz como tema a santificação cristã. A santificação é uma obra da graça divina, através da qual o crente é separado do ego e da pecaminosidade interior, e pela concepção do Espírito Santo, separado para serviço de Deus. É um marco subsequente à experiência da conversão, quando o pecador é levado a ver a sua necessidade e a se aproximar da provisão que o Senhor preparou. Aqui olhamos para a palavra de Deus, a qual Paulo escreve aos Romanos. É interessante observar que a carta de Paulo aos Romanos vai falar sobre a salvação, né? E no capítulo 6 é o complemento do capítulo 5, a qual ele vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação a toda a humanidade. E ele dá sequência dizendo que outrora nós éramos escravos do pecado, que outrora nós estávamos debaixo de um jugo da servidão. Segundo uma certa feita, Martinho Lutero, ele escrevendo, dizia que uma vez escravo, escravo para sempre. Eu vou explicar para você que me assiste nessa noite. É que a escravidão, outrora nós éramos escravos do nosso adversário, nós éramos escravos de Satanás. E hoje é diferente, não muda nada, só transfere de Satanás para Deus. Porque quando Paulo, ele abre a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo, o servo de Deus, chamado para o apostolado. Ele está dizendo o seguinte: a palavra servo, que vem da palavra doulos, no grego, que significa escravo. Então ele diz assim: eu, Paulo, escravo do Senhor, escravo de Deus. E é por isso que no capítulo 6 ele vai dizer para nós que outrora nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos do Todo-Poderoso. Então aqui, quando ele fala sobre a santificação, sobre a separação, e quando nos trata não somente da separação
do pecado, porque quando Cristo fala para Pedro, né, para os seus discípulos, no capítulo 16 de Mateus, ele vai dizer: quem o povo dizei que eu sou, né? E ali os seus discípulos dizem: olha, um diz que tu é profeta, outro diz que é Jeremias, e vão falando. Ele diz: agora eu quero saber de vós, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro, usado pelo Senhor, ele vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai dizer: bem disseste, Simão Barjona, ou seja, servo de Jonas, filho de Jonas. Ele vai dizer o seguinte: bem disseste que não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu, este te revelou. E eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele está dizendo o seguinte: que a palavra igreja é uma assembleia de povos tirado para fora, ou seja, aquele povo que pertencia ao nosso adversário, que era escravo do nosso adversário, agora ele passa a participar de um povo exclusivo de boas obras, ou seja, um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado para Deus. E é interessante observar aqui no primeiro tópico, no primeiro ponto aqui deste assunto que eu trago para vocês, dizendo o seguinte: que a santificação não é para o mundo, tá? Ou seja, uma vez que o incrédulo não pode ver, nem conhece o Espírito do Santificador, conforme está em João 14, verso 16 e 17, de igual modo não poderá experimentar a santificação, de acordo com o ensino de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo de número 17 e 19. O mundo não pode porque não conhece. A santificação é só para aqueles que conhecem e já experimentaram e estão experimentando a vontade do Senhor. E quando o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, no versículo de número 16 e no versículo número 17, que está escrito da seguinte forma, 14, versículo 16 e 17, diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo, olha só, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estará convosco. Então, o que nos transforma, o que muda a nossa vida em santificação, ou seja, separação, se chama o Espírito Santo de Deus. E só tem o Espírito de Deus aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus nosso Senhor. O incrédulo não pode receber esse Espírito enquanto ele não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante que em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17, Efésios capítulo 4, versículo 17, se os irmãos acharem aí no salão, por favor, me ajudem. Capítulo 4, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. 17 e 19. Não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa, fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, e o que me veio da vossa parte, como... Peraí, está errado aqui, é Efésios. Efésios 4, desculpa, irmãos. Efésios 4, 17 e 19. Isto, portanto, digo no Senhor, certifico que não mais andeis como também andam os gentios,
e na verdade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento alheio da vida de Deus por causa da ignorância, e que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, inutilidade, tá? Então aqui Paulo vai escrever aos Efésios que existe aqui no versículo 18, ele vai fazer aqui uma abrangente aqui sobre a carta no capítulo 4, e vai dizer que o entendimento está obscurecido, ou seja, está ofuscado, ele não consegue ver. Por quê? Veja bem, a palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, está em trevas. No momento que a pessoa peca, ele passa a não enxergar mais diante do seu nariz. Por isso que a palavra pecado, ela tem esse sentido, significa isso no original, errar o alvo, ou seja, aquele que está em trevas. Então por isso que Paulo, ele vai escrever no capítulo 18, ele vai dizer que está obscurecido o entendimento, tá? E ele mesmo vai escrever também que o Deus desse século já cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus, que é a luz de Cristo. Então o diabo, nosso adversário, ele já cegou todo o entendimento da humanidade. E é interessante observar que quando ele fala aqui no verso 18, ele vai dizer que alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza dos seus corações. As pessoas endureceram o seu coração de uma tal forma que não querem receber o Senhor nosso Deus, e que o Senhor, através da sua palavra, que quebra o arco e despedaça a lança, não há coração endurecido para Deus, né? Quando Deus quer agir, basta o ser humano abrir seu coração, abrir seu entendimento, para que ele possa reconhecer que Deus existe e é galardoador daquele que o buscam. Paulo escrevendo no capítulo 10, verso 10 de Romanos, vai dizer que se nós confessarmos e crer no nosso coração, seremos salvos. Mas só crê aquele que realmente confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. E próprio Jesus, no capítulo 8, verso 32, ele vai dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 também vai dizer que, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então por essa razão, o ímpio, o gentio, que leva a mesma palavra, né? Que a palavra ímpio se divide em duas partes. É ímpio aquele que não tem misericórdia, aquele que não tem compaixão, que não há amor no seu coração, que não há amor na sua vida. Então para que haja um agir de Deus na sua vida, uma obra perfeita, genuína, cristocêntrica na sua vida, tem que haver uma mudança radical, ou seja, chamado de arrependimento. No versículo 19 ele vai dizer: os quais, tendo se tornado insensatos ou insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer o sorte de impureza. Então o que o mundo tem oferecido é isso, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que quem quer seguir ele tem que seguir na porta estreita. A porta larga conduz muita gente para a perdição. Vamos dizer bem claro aqui, você que nos assiste, a porta larga é aquele que leva para o inferno, mas a porta estreita é aquele que conduz para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui a santificação não é para o mundo. A santificação, ela é para a igreja, tá? A igreja, como noivo, futuramente esposa de Cristo, é o recipiente desta obra do Espírito Santo. Quanto isto, diz o apóstolo Paulo, que Cristo amou a igreja a si mesmo, e a si mesmo se entregou por ela.
para santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Então, conforme está escrito aqui, ele faz uma analogia a respeito do capítulo de número 5 de Efésios, do versículo 25 a 27. Ele vai, não quero aqui falar sobre o esposo, né, com a esposa, mas eu quero aqui falar a partir da parte B do versículo 25, a qual ele vai mostrar para nós que assim como o marido, ele ama a esposa, ama a mulher, assim também Cristo, ele deu a sua vida pela sua igreja, para que ela seja sem mancha, sem mácula, sem ruga ou irrepreensíveis perante ele. Isso quer dizer na clareza, é que o Senhor não vai levar uma igreja suja, uma igreja imperfeita, uma igreja cheia de aresta, uma igreja cheia de pecado. O que ele vai levar é uma igreja santa e irrepreensíveis. Em Apocalipse, no capítulo 19, verso 7, ele vai nos afiar, o Apocalipse vai dizer o seguinte, que ele levará uma noiva adornada, emblemando, ou seja, toda perfeita, toda preparada para morar com ele no céu. Então a santidade, ela é importante no seio da igreja. Quando se fala sobre salvação, a salvação, ela traz um pacote, a salvação, ela traz um kit, né? Como assim? Quando se fala da salvação, a salvação, juntamente com a salvação, ela traz a justificação. Juntamente com a salvação, ela traz a redenção. E com a salvação, ela traz a adoção. Com a salvação, ela traz a santificação. Então são 4 pontos importantes, são 4 pilares dessa mesa da salvação, que uma salvação sem santificação não é salvação. Uma salvação sem a redenção não é uma salvação. Uma salvação sem adoção também não é uma salvação. Então a salvação, ela só é completa quando ela traz a justificação, a redenção, a adoção e também a santificação. Então por isso que eu trago nessa noite um dos pontos mais importantes da salvação, porque a pessoa sendo liberta, salva, transformada pelo poder do Evangelho, é uma pessoa que vai ver diferente. Quando se fala a santidade fala de separado das coisas do mundo, separado das coisas, dos costumes que ele tinha outrora, ou seja, aquele que roubava não pode roubar mais, aquele que pecava não pode mais pecar, tá? Então ele tem que ter uma vida separado do Evangelho, separado do mundo, daquilo que o Senhor tem preparado. 2 pontos importantes que veio agora à mente, é que a Bíblia fala de 2 mundos. 2 mundos. O primeiro é que Cristo, quando ele diz assim: Pai, eu oro por este, para que ele não tire do mundo, mas que o guarde livre de todo mal. E mais na frente, Paulo vai escrever Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Amém, amados? Então, o mundo de Cristo que ele está falando aqui, Pai, não peço que tire do mundo. Ele está falando do Aions, o mundo Aions. Paulo fala do mundo cosmos. Então são diferentes mundos, porque este mundo que Jesus está falando é o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo espiritual, que nós somos bombardeados pelo nosso adversário, nós somos bombardeados pelos costumes do mundo, e nós somos bombardeados pela vontade da carne. Por isso que ele diz: eu me esmurro, porque eu faço o que eu não quero, e o que eu quero eu não faço.
porque o pecado da lei habita em mim. Então a minha carne, há uma guerra entre minha carne e o Espírito. Exemplo, você está de manhã na sua casa e de repente deu vontade de ler a Bíblia, e alguma coisa aparece para fazer, e de repente você esquece, quando chega à noite para dormir, aí que você vai lembrar daquilo que você sentiu à vontade de manhã. Outra situação, você está na rua, dá vontade de chegar em casa, eu vou orar. Quando chega na tua casa, quando é à noite, você vai lembrar que você falou que ia orar. Então é uma batalha, uma guerra. Nós temos 3 grandes inimigos, 3 grandes adversários: o mundo, o diabo e a carne. Então a nossa guerra, amado, para ser santo não é fácil. Por isso que Jesus falou: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levantou pela manhã, já pega a cruz, joga no ombro e já vai caminhando, porque não é fácil, tá? Não é fácil. A santificação é para os membros da igreja, tá? Eu falei outrora que não é para o mundo, e sim para os membros da igreja. Um membro enfermo poderá afetar todo o corpo, o qual só goza de saúde quando todos os órgãos são sadios. Cristo orou para que, como indivíduos, nós, os seus discípulos, fôssemos santificados na verdade. E a verdade é a tua palavra. Jesus, no capítulo 17, verso 17, a oração sacerdotal do mestre, tá? Então ele diz aqui, a palavra do Senhor, ela que santifica. A palavra do Senhor, ela é a verdade, né? Então só quando um membro do corpo, o membro do corpo é afetado, cortado, ferido, todo o corpo sente um impacto. Por isso que a igreja do Senhor, ela é comparada como o corpo de Cristo, porque a cabeça é o Senhor, só existe uma cabeça. Membros, existem vários membros no corpo. Então, por esta razão, é que Paulo, ele vai dizer que eu não posso dizer a mão ao pé, eu não preciso de você, porque a mão precisa do pé. O pé não pode dizer para a mão que não precisa, precisa sim. A orelha não pode falar, a boca, então sucessivamente. Então todo o corpo, cada membro, um precisa do outro, e um membro afetado, um membro ferido, vai trazer uma grande sequela para o corpo todo, né? Uma inflamação, haver um corte, um golpe na mão, no pé, onde for, sempre vai trazer uma febre. Quando alguém tem febre, alguma inflamação ele tem no corpo, alguma infecção ele tem no corpo. Entendeu? É um começo de uma gripe, uma garganta inflamada, um pé cortado sucessivamente, mas uma febre geralmente vem de alguma inflamação. Então assim mesmo a igreja do Senhor, um membro afetado, como aqui aconteceu da irmã Joana, né, que adoeceu, a igreja se mobilizou em pranto, orando ao Senhor, apresentando a Deus, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, eu louvo ao Senhor, porque graças a Deus, Deus ainda tem misericórdia em nossas vidas ainda, e foi lá, curou, e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmã Joana aí está contando a vitória, né? Então por quê? Porque a igreja se mobilizou, a igreja desceu na presença do Senhor. Irmãos, Deus não resiste uma igreja que ora, que planteia, que desce na sua presença. Deus faz o milagre acontecer. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Então toda oração que for feita neste lugar ou na sua casa, Deus ouvirá e responderá imediatamente. Aí você me diz assim: irmão Edmilson, já estou quase com um ano orando e não há resposta. É porque um ora e a oração vem logo, e os outros oram e demoram um pouco, né? Tinha uma irmã que orou pelo seu esposo, orou de 16 anos, né? E Deus fez um milagre na minha vida, na vida dele. E às vezes eu chegava na igreja, né, nessa época eu era dirigente, chegava na igreja, ele é meu porteiro, e ele me chamava de Esteuzão, eu chamava de Aquariquara, e aí me chamava de Massaranduba. Então a gente sempre ficava nessa brincadeira, né?
E é assim que Deus faz, né? A oração. Então, através da santificação, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer. Por isso que Tiago diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, né? Quando eu me aproximo de Deus, automaticamente Deus se aproxima de mim através da minha oração. E é interessante observar que nunca nós chegamos num patamar assim elevado, ou seja, aqui chegou a tua espiritualidade. Teve uma vez que eu trabalhava na Sharp e eu entrei com um propósito diante do Senhor para salvar algumas pessoas do setor do meu trabalho. E eu jejuava, entrava de manhã numa sala escura, abria, dobrava meus joelhos, cheio de poeira, levantava 10 para as 6, já entrava, pegava minha farda, já ia para a linha trabalhar, e todo dia eu fazia isso. E uma certa madrugada o Senhor me visitou e disse assim, desce a minha presença. Eu disse, mas Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, estou lendo tua palavra. E ele disse, desce a minha presença. Então, quer dizer, a gente pensa que já chegou no patamar elevado, olha, eu cheguei aqui e já está bom. Não, Deus vai te cobrar mais e mais e mais e mais. Eu acho até você ser trasladado, só pode, né? Porque Deus sempre cobra de você mais e mais. Amém? Então a santificação, ela faz parte, tem que fazer parte da nossa vida, amados. Tem que fazer parte. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, também, de igual modo, orou o apóstolo para que os crentes fossem santificados na totalidade, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, eu convido alguém a ler, por favor, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23, Tessalonicenses, capítulo 5, quem encontrou? Obstêndio de toda aparência do mal, né? Então ele está dizendo aqui que tudo que é aparente, amados, é aquilo que o salmista no Salmo 1, ele vai falar sobre a roda dos escarnecedores, entendeu? Ele vai falar sobre a roda dos escarnecedores, fugir da roda dos escarnecedores, fugir da aparência do mal. Não se pode, somente a juventude, tenha cuidado com as amizades, tenha cuidado com aquela pessoa que você não conhece e tem uma amizade, e talvez essa pessoa seja uma pessoa de uma má índole, que ninguém sabe o coração, ninguém conhece o coração do ser humano, só Deus, tá? E já houve caso de jovens inocentes morrer por causa de uma aparência do mal. Eu tive um discípulo que aconteceu uma situação bem aqui próximo, que ele vinha andando aqui próximo da Amapole, e ele do nada encontrou uns amigos, e eles estavam bebendo num bar, e ali chamaram ele, entra aqui com a gente, vem tomar um refrigerante. Para não bebo, né? Eu sou evangélico. Disse, entra aqui com a gente tomar pelo menos um refrigerante. E ele foi foi lá, tomou refrigerante. Só que na hora que eles estão tomando refrigerante, passa um indivíduo na rua armado, e eles começaram a fazer brincadeiras indecentes com aquele rapaz que ia passando. Só que aquele rapaz que ia passando na rua, ele puxa a arma e entra no bar. Todo mundo correu. Só que ele, achando que não devia nada a ninguém, por ser um inocente, não correu, ficou. E aí os caras que entraram atiraram nele, deram 2 tiros,
E ele ainda chegou a correr até aquela pizzaria que tem ali em cima. E chegou lá e caiu já morto. Então, quer dizer, só pelo fato de estar num ambiente com as pessoas erradas. Apóstolo Paulo diz que as más conversações, ela corrompe, ela destrói os maus costumes. Digo para vocês que eu não tenho amigo, tá? Meu trabalho está cheio de gente trabalhar comigo, mas são meus colegas. O meu amigo, eu tenho dito para o Senhor: Senhor, Tu és o meu único amigo que eu tenho. E meus filhos, tá? São meus amigos que eu tenho. Então, tenho colegas, sim, são meus colegas, tá? Mas um amigo que nunca me abandonou, um amigo que nunca me deixou na mão, um amigo que nunca me decepcionou, se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque às vezes os seus amigos, eles muitas das vezes decepcionam. Mas se você tiver um amigo, a Bíblia diz que Salomão escreve que um amigo, ele vale mais do que um irmão. Um amigo, tá? Um bom amigo, não é aquele que dá um tapinha na costa, é que nem o outro, né? Amigo da onça. Já viu a história do amigo da onça? Eram dois caipiras que um saiu para caçar e o outro disse assim: compadre, olha, cuidado com a onça, né? Ele disse: não, mas se a onça vir eu corro, mas se ela correr atrás do senhor? Aí ele disse: eu subo numa árvore. E se ela subir na árvore com o senhor? Eu disse: meu amigo, tu é meu amigo ou tu é amigo da onça? Porque para onde eu vou, tu diz que a onça vai atrás de mim? Está entendendo? Então os amigos, o melhor amigo que não te decepciona, que nunca te deixa em mão, é aquele que ouve você 24 horas, é chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem crê assim, amados irmãos, que Jesus nunca te decepcionou, nunca te abandonou, e 24 horas está com vocês, que eu estou com você até a consumação dos séculos. A propósito da santificação, a santificação tem por finalidade atender a necessidade mais profunda da criatura humana. Esta necessidade está gratificamente registrada em Romanos capítulo 7. De acordo com o texto, existe um inimigo interior do homem, chamado de lei do pecado. Por isso, a necessidade da obra regeneradora do Espírito Santo no pecador. Tenha prazer na lei de Deus. Também é preciso que o Espírito Santo revele a pecaminosidade de cada um de nós, de sorte que individualmente possamos dizer a respeito de nós mesmos: a mim não habita nenhum mal. Em Romanos capítulo 7, no versículo 23 diz assim: mas vejo os meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. No versículo 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então existe uma guerra, existe uma peleja, existe uma batalha. Quando você vai ler sua Bíblia, você dá sono, dá cansaço, alguma coisa tira a tua atenção, entendeu? Então a melhor coisa que você deve fazer é entrar no teu quarto, fechar a porta e ler a sua Bíblia a sós com Deus. E Deus vai dar o entendimento, Deus vai dar a clareza. O Espírito de Deus é aquele que dá o entendimento, a interpretação de cada texto da palavra do Senhor. Então a mente é algo, por isso que Paulo, ele vai citar no capítulo de Efésios, capítulo 6, ele vai citar sobre as ferramentas, a armadura de Deus. Para a santificação haver em nossa vida, nós temos que guardar a nossa mente, guardar nosso coração, e guardar nossas mãos, guardar nossos pés e guardar os nossos lombos. Quando ele se fala da cabeça, ele está falando sobre o capacete da salvação. Quando ele fala sobre a espada, que é a palavra do Senhor, ela tem que estar em punho na mão direita, e embraçando o escudo da fé com a mão esquerda, para que podeis apagar todos os dados inflamáveis do nosso inimigo, e nos pés calçados com o evangelho da preparação da paz, e cingindo nossos lombos com o cinto da verdade. Então, o capacete da salvação, ela vai nos guardar de
aproximadamente visão, audição, olfato e paladar. Ou seja, através dos olhos, se teus olhos forem maus, lança fora de ti, né? E todo o teu corpo será treva. Se a tua mão forem maus também, todo o teu corpo também será treva. O corta, lança, né? Pelo amor de Deus, não vão fazer que nem uma certa pessoa que foi ensinado que tinha que comer da palavra. Na terça-feira, quando chegou na quarta, que eu fui fazer uma visita, ela tinha rasgado uma página do Apocalipse e tinha engolido e estava com dor no estômago. Então aqui é simbólica, aqui é espiritual que Paulo está falando, porque através do olhar, através da visão, é que muitas das vezes a pessoa peca, tá? Através do cheiro, do olfato, a pessoa peca. Através da boca, a pessoa peca. Através da mão, tá? Então Paulo, ele dá ferramenta para que nós possamos viver uma vida de santidade e uma vida protegida pela armadura de Deus. E a santificação, a provisão feita por Deus. Mas como podemos experimentar a procriação desta provisão? Pela identificação com Cristo em sua morte, devemos consentir em morrer com Cristo em sua morte. Precisamos subir a cruz com Ele e de todas as nossas vontades renunciar ao nosso ego, e que nos tem causado os maiores distúrbios. Nossa crucificação com Cristo é o único meio de libertação. Só assim podemos dizer, como esse experimentou o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Então nós devemos estar crucificados. Quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aquela cruz que foi pregada em Gólgota, ali estava em Gólgota, no lugar chamado Caveira, não era para o mestre, não era para Jesus, sim para mim e para você, e para você que nos assiste neste momento, tá? Então aquela cruz ali não era para ele, aquela cruz ali era para nós, porque Cristo, sendo Filho de Deus, ele se fez maldição para nos trazer a salvação. E ali pendurado no madeiro, ele trouxe a libertação para nossas vidas. Como eu preguei aqui naquele live, tá? Se Cristo descesse daquela cruz, como aquele indivíduo falou para ele: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se Cristo tivesse descido daquela cruz, hoje talvez nós estaremos no inferno, mas graças ao Senhor nosso Deus, que Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós, para nos libertar e para nos transformar, e por esta razão devemos glorificar o nome do Senhor, e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, que morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Então devemos estar pregados com Cristo. Não é fácil ser evangélico, tá? Ser cristão não é fácil. Todo dia tem uma luta, todo dia tem uma tribulação, todo dia tem uma peleja contra a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que nos assiste nessa noite, eu quero dizer para você que toda tribulação, ela requer paciência, e a paciência, ela gera uma esperança. Tá? Então creia no Senhor que toda a tribulação, toda a dificuldade que você está passando, Jesus está com você. Eis que eu estou contigo até a consumação do século. O Senhor é aquele que dá vitória, é aquele que quebra o arco, aquele que despedaça a lança e diz para você assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado no céu, glorificado seja o nome do Senhor. Então a santidade é preço, a santidade é separação. É difícil? Mas se quer morar no céu, então, amado, quero dizer para você que o céu será tomado por esforço. Se o céu fosse tão fácil, o mundo hoje todo, na sua totalidade, estaria servindo a Ele, né? Mas como muitos não querem abandonar os seus prazeres carnais, os seus desejos, né? Não querem trocar aquilo que é supérfluo, que é insignificante, trocar
por algo tão valioso, que não há prata, não há ouro, não há euro, não há dólar, não há real, nada nessa vida que tem mais valor do que o sangue de Cristo na vida de um homem e de uma mulher. E a santidade, quando fala de separação, é que Jesus falou uma certa feita, dizendo o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou aborrece a um e alegra o outro. Não pode servir, não existe em cima do muro para Deus. Ou é 100% de Deus, ou nada feito. Deus não troca, Deus não divide o seu amor com o adversário. Não, Deus quer todo 100% corpo, alma e espírito servindo a Ele para a glória de Deus Pai. É difícil, né? Então a santidade, e existe na Bíblia, quando Moisés se aproximou da sarça ardente, quando ele se aproxima, o Senhor disse para ele, naquela sarça, para que ele tirasse a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele estava era santo. No tabernáculo também, o tabernáculo se dividia em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Você observa que a Bíblia Sagrada, dos seus primórdios, a princípio, ele vem trazendo que Deus é um Deus santo, um Deus que não passava a mão em cima de pecado. Deus, ele se aborrecia, Deus tirava a tal ponto de abrir a terra e engolir um povo pela sua desobediência à sua santidade. E é interessante observar que a santidade já vem do Antigo Testamento, que quando o sumo sacerdote, Deus mandou fazer a sua roupa sacerdotal, na sua cabeça existia uma mitra, e nessa mitra feita de ouro estava escrito santidade ao Senhor. E é interessante observar que na presença de Deus ninguém entra de qualquer jeito, ninguém anda de qualquer forma. Por isso que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Para mim andar no mundo, fazer o que eu quero, pode fazer. Quem é sujo, continua se sujando, mas quem é limpo, continue se limpando, porque Deus levará uma igreja com as vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Ei, o pecado é gostoso? É gostoso. O pecado é uma maravilha? Sim, mas vai trazer uma sequela para a tua alma espiritual. O pecado vai trazer uma sequela muito grande, muito forte, que vai destruir a tua vida espiritual, vai acabar com você. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, através de Cristo Jesus, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Ele é justo e fiel para perdoar todos os seus pecados. E aqui nesta noite, eu quero dizer para você, voltando novamente ao tabernáculo, o tabernáculo dividia-se em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Nesse lugar é diferente: átrio lá na frente, lugar santo onde a igreja se senta, e aqui onde eu estou pregando, lugar santo dos santos. E quando o sacerdote, sumo sacerdote, entrava naquele tabernáculo, e ali haveria vários sinetes na borda das suas vestes e uma corda amarrada na sua cintura, para você ver que Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que não brinca, um Deus que não falha, um Deus que não passa a mão em cima de pecado de ninguém. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ficavam aqui fora segurando a corda para conduzi-lo e ele ficava andando, tinha que ficar andando dentro do tabernáculo, que era para os sinetes ficar balançando,
cantando e lá fora ouvir o som. Se não entrasse com a corda, porque se caso ele estivesse em pecado e fosse fulminado lá dentro, não, quem entrasse lá ia ser morto junto com ele. E eles, muito sábios, Deus muito inteligente, Deus sobrenatural na sua soberania, mandou colocar uma corda na sua cintura e eles vão conduzir, e lá ele vai andar, e lá ele vai caminhar, apresentar a oração, os sacrifícios por todos os pecados que haviam ali oferecido a Deus. Era pombinha, era rola, era cordeiro, então era oferecido, e ele entrava uma vez por ano. Quando terminava de interceder, ele voltava novamente e saía daquele tabernáculo. E o que me chama a atenção é que cada item daquele tabernáculo traz uma tipologia bíblica para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ela é o negativo do filme, e o Novo Testamento, ele é o revelado desta foto, para mostrar para nós a grandeza, o poder, a soberania daquele que vive e reina para todo sempre. Então cada utensílio que havia no tabernáculo, que era o cartiçal, que era a mesa da proposição, que era a pia de bronze, que era o altar do holocausto, o altar do incenso, que ali havia também os pães asmos sem fermento, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor, que havia ali dentro os seus objetos. Mas o mais importante não era o que estava dentro da arca. O que fazia mais o negócio acontecer eram os 2 querubins que estavam no propiciatório, na tampa da arca. E quando entravam, o sacerdote entrava ali, tinha que entrar em santidade. Mesma coisa hoje. Deus tem cobrado da sua igreja santidade. Deus tem cobrado da sua igreja santidade. Deus tem cobrado da sua igreja hoje uma vida separada do mundo. Deus tem cobrado da sua igreja hoje uma vida transformada pelo poder do Evangelho do Senhor nosso Deus. E o que transforma um homem não é conto de caronchinha, nem filosofia, como Paulo escreve a Timóteo, dizendo: não dá ouvido às velhas caducas, e nem a doutrinas de demônios que vão surgir nos últimos tempos, mas prega, insta a palavra a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra, pregar o Evangelho genuíno, cristocêntrico, que o Senhor transforma a vida, que o Senhor transforma almas, que o Senhor muda o caráter dos seres humanos. Eu lendo um livro chamado do John Wade, um homem que se preocupava com almas, um homem que se preocupava com vidas. O tema do livro é fininho, pequeno. O tema do livro é o homem que orava. O homem que orava. Você vai ver a história de um homem chamado John Wade. John Wade procurava, ele andava com um discípulo, e John Wade sempre estava de madrugada orando ao Senhor, dobrava o joelho e estava clamando, e as pronúncias dele, hoje muitas pessoas usam essa expressão: dai-me alma ou eu morrerei. Já ouvi até cantores já falando isso. Essa expressão veio de John Wade, se não me falha a memória, pelo ano 1845, mais ou menos. E ele orava ao Senhor, ele dizia para Deus: Deus, eu quero 50 almas. E John Wade se levantava daquela oração, não dormia. O seu discípulo acordava 3 da manhã, 2 da manhã, John Wade estava orando, 5 da manhã estava orando, e eles saíam pela cidade afora, pelas ruas, pregando o Evangelho. Ele só voltava para casa quando ele conseguia 50 almas para o Senhor. E o que chama atenção é que antes de ele morrer, ele colocou no seu coração de sair para uma cidade. Só que nessa cidade, por volta de 5 horas da tarde, quem fosse encontrado na rua era morto. Eles matavam, não tinha piedade. E John Wade saiu para pregar o Evangelho e entrou numa casa, e ali ganhou quase toda a família de um cidadão. E só que quando ele orou, pregou o Evangelho e se converteram, no seu total era 49 pessoas. 49 pessoas. Faltava uma pessoa.
E o seu discípulo estava preocupado, porque faltava 5 para as 5. Ele disse: João Ede, bora embora, porque se nós formos pegos na rua 5 da tarde, nós vamos morrer, vão nos matar. Ele disse: não, só saio daqui quando o Senhor me der 50 almas. E quando faltava 3 minutos para 5 horas, entrou o neto daquele homem, dono daquela propriedade. E ele disse: agora sim, vou pregar. E pregou o evangelho, orou por ele, aquele jovem se converteu ao evangelho do Senhor. E ele disse: agora vamos para casa, porque já ganhei a 50ª alma para o Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não é fácil, tá? Não é fácil falar do evangelho, não é fácil pregar a palavra de Deus, não é fácil anunciar. O coração das pessoas está endurecido, mas eu louvo o Senhor, que ainda há pessoas que ainda estão sedentas, sente a necessidade de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E a salvação, a santificação para nós, ela é muito importante. Ela é muito importante, tá? E quando se fala em santidade, ela abrange toda a nossa vida, toda nosso caráter, né? Que tem que refletir nossa vida, o caráter de Cristo, através da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tá? Então, aqui, através da sua palavra, Paulo ele vai dar entendimento aqui, no capítulo 6 que nós lemos aqui a princípio. Ele vai dizer: naquele tempo era um resultado, né? Que colheste somente coisas que agora vos envergonhais, para o fim é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, a fim na vida eterna. E ele vai fechar o capítulo 6 dizendo que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A carta de Paulo é a carta doutrinária, tá? As cartas de Paulo são as cartas doutrinárias, que ela vai abranger todo tipo de doutrina. É diferente das epístolas gerais, que começa em Tiago até Judas. Mas aqui, quando fala de carta de Paulo aos Romanos, ele vai bater forte sobre o pecado, ele vai bater forte sobre a graça, ele vai bater forte sobre a santidade perante o Senhor nosso Deus. O pecado outrora fazia parte da nossa vida, mas agora Cristo tem que fazer parte da nossa vida. Antes andávamos em trevas, agora nós estamos andando em luz. Antes éramos escravos do diabo, agora nós somos escravos de Deus. Antes fazíamos a vontade do diabo, agora temos que fazer a vontade do Senhor. Quem não quer fazer a vontade de Deus, então, me desculpe, mas você está no lugar errado. Mas aquele que quer realmente servir ao Senhor, ser fiel a Deus, jogar tudo fora, porque quando se fala de conversão, a conversão é uma mudança de 180 graus, tá? Uma mudança de 180 graus, uma mudança radical, ou uma transformação. Aquilo que você praticava, não pratica mais, porque Deus vai pegar todos os seus pecados e vai jogar no mar do esquecimento. E Deus não lança em rosto em tudo aquilo que nós fizemos no passado. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, todas as coisas. Então, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida de caráter de Cristo, que Cristo venha habitar em nós. Como a Bíblia diz, Paulo escrevendo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E as pessoas olhar para mim, para você que me assiste nesta noite, e olhar para você e ver uma referência muito grande, uma referência, algo assim que chame a atenção. As pessoas olhar para você e dizer assim: olha, essa aqui é um homem, é uma mulher de Deus, que serve a um Deus altíssimo, que é fiel a Deus.
vou seguir. Essa semana agora eu saí do culto aqui, culto de domingo, abri minha porta, um cidadão desviado chegou no meu portão e disse: irmão Edmilson, eu vim aqui para você orar por mim. E eu virei e olhei para ele, eu disse: rapaz, o que está fazendo no mundo, meu amigo? Ele disse: eu me afastei dos caminhos do Senhor e eu vim aqui na sua porta bater, porque eu conheço o Senhor, eu conheço a sua história, então eu vim aqui me reconciliar com Deus e eu quero que você ore por mim nesta noite. Eu disse: dobre o seu joelho que eu vou orar por você. E ele dobrou o joelho, orei por ele. Ele disse: tio, leve, e foi embora, agradeceu ao Senhor. Era um pregador do evangelho, era um fazedor da obra do Senhor, era um carregador de caixa de som, microfone na mão, e pregava o evangelho nas baixadas, no subúrbio, até mesmo na Panaí, pregava o evangelho, está afastado dos caminhos do Senhor, e ali correu para, não que eu seja melhor do que os demais, ou você que me assiste, não sou melhor, mas Cristo que habita em nossa vida é que faz a diferença. E ele foi em casa, e ele pediu oração, e graças a Deus, sem eu querer, ganhei uma alma para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, assim é que Deus quer fazer, tá? E é que o Senhor venha lhe usar de uma forma plena, de uma forma toda especial, para ganhar a sua família para Cristo, para ganhar o seu vizinho para Cristo, para ganhar aquele que está ao seu redor para Cristo, e que o Senhor venha fazer notória a sua presença. E nesta noite, eu daqui a pouco estarei orando pela sua vida que me assiste nessa noite. Você que está lutando, está pelejando, está, quase desistindo, não desista, porque a retribuição, o galardão do Senhor está às portas. E eu quero dizer para você que Deus tem algo para fazer na sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo somente. Meus amados irmãos, vamos se colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor venha fortalecer e que as vossas vidas possam estar sempre na presença de Deus, daquilo que, como Deus quer, em santidade, tá? Não copiando as coisas do mundo, mas que Deus venha lhe dar sabedoria, que Deus venha dar entendimento em sua vida. Amém? Quantos são gratos a Deus, meus amados? É ruim sem máscara, porque não dá nem para rir, nem para, não vê nem quem está botando a língua para a gente, né? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês. Fico feliz pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus venha entrar na sua casa, que Deus venha libertar todos aqueles que fazem parte da sua família. Eu creio que a salvação ainda está sendo derramada na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. E nesta noite eu quero orar por você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Oportunidade é essa, Senhor, na qual o mundo tem sido bombardeado, na glória, por várias situações. Situações é essa, Senhor, que é doença, são manifestações, são a natureza sendo abalada, e assim, Senhor da glória, o Senhor cobrando, sentimos a cobrança do Senhor para a tua igreja se mobilizar e descer na tua presença. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa abastecer as nossas candeias, que o Senhor possa abastecer as nossas lâmpadas, para que venha brilhar cada vez mais na glória sobre o mundo, Senhor. Tu sabe, meu Deus eterno, que às vezes a dificuldade, a luta, as provações, a dificuldade, os levantes do nosso adversário contra as famílias, contra os lares, Senhor Deus, tem sido ferrenha. Os avalanches de problema têm se invadido os lares, Senhor da glória, mas eu oro nesta noite, Pai, que o Senhor venha quebrar, Senhor, toda barreira
que o Senhor venha quebrar, Senhor, na glória, todo o embaraço, venha quebrar todas as correntes, toda a maracutaia do diabo, Senhor, na glória, contra esta família, Senhor, que nos assiste nesta noite, Pai, e que as tuas mãos potente e poderosa possa entrar nesse lar, Senhor da glória, possa invadir, Deus querido, Deus santo, ó Deus, e repreendendo-se na glória, e todo espírito maléfico, Senhor, seja repreendido e lançado, Senhor da glória, no inferno, envergonhado, Senhor da glória, porque pelo poder da oração que nós oramos nesta hora, Senhor da glória, e decretamos, Senhor Deus, no reino espiritual, Pai Santo, e essa pessoa que nos assiste, Senhor, Deus, seja impactado pela oração da fé. Deus levantará o doente, e se houver, Deus querido, alguém do enfermo, será curado para a honra e para a glória do teu nome, Senhor Deus eterno. E aqui, Pai Santo, Deus, despede a tua igreja local na tua presença, Senhor da glória, dando uma noite de paz, uma noite de bênção, uma semana, Senhor Deus querido, que tu venhas guardar cada um de nós, venha guardar nossos filhos, ó Pai, de uma forma especial, guardando nossos lares, colocando teus anjos ao redor de nossa casa, um anjo em cada porta, em cada janela, guardando nossos filhos na entrada, na saída, aonde chegar, nas ruas, na faculdade, aonde ele for, Senhor da glória, que os pés dele sejam guardados e a vida dele e dela seja também guardado, Pai Santo. Ó Pai eterno, é o que nós oramos nesta noite, Senhor, e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda esta igreja, lavada, redimida, transformada pelo sangue de Jesus, não somente hoje, mas eternamente. E todos digam: uma salva de palmas ao Senhor. Deus os abençoe. Amém.